O resultado da promessa. Foi o começo de uma nova manhã. Todos se reuniram na sala de trabalho. Ontem, pegamos emprestado um quarto vago destinado a aprendizes para passar a noite. Quando entramos pela primeira vez na sala de trabalho, já havia 4 pessoas dentro que estavam apenas olhando para o lingote de aço mágico. Suspirando todo o tempo, eles o estavam virando de novo e de novo em suas mãos, verificando se era real. O lingote que eu tinha entregue era apenas do tamanho de um punho humano. Eu pensei que era uma reação excessivamente exagerada, então eu perguntei: é realmente assim tão raro de se ver? O que você está dizendo? O tio, Kaijin, me respondeu e seguiu com uma explicação. O minério mágico era a forma bruta do aço mágico. Mesmo na sua forma não refinada, minério mágico era considerado valioso. O raciocínio era muito simples. Por sua raridade e versatilidade, havia um elemento importante que existia neste mundo chamado essência mágica. Essa essência mágica que não existia no meu mundo original, ocupava um papel importante neste. Quando um monstro era derrotado, muito raramente ele deixava cair uma massa condensada de essência mágica chamada pedra mágica. Esta pedra mágica era algo como uma concentração de energia, que era usada como combustível para uma invenção única neste mundo, engenharia do espírito. Esta pedra mágica agia como um núcleo para os monstros superiores, e além de ser mais bonita do que a maioria das pedras preciosas, dizia-se conter uma quantidade inimaginável de energia. Como tal, pedras mágicas de monstros superiores eram usadas como o núcleo de muitos bens manufaturados. Dizia-se que os ferreiros os usavam como matéria-prima para os equipamentos que eles criavam. Esses itens concediam vários efeitos sobre o usuário, como um aumento nas habilidades, ou um efeito que ligaria o item apenas àquele usuário. E entre minério mágico e minério regular, havia um ponto decisivo que os separava. Sem exceção, minério mágico apenas se formaria em torno da vizinhança de monstros superiores. O motivo era que, quando o minério regular é exposto a densas concentrações de essência mágica, eles a absorvem lentamente durante um período de tempo muito longo. Só quando uma grande quantidade estivesse contida nestes minérios regulares, eles finalmente iriam se transformar em minério mágico. Era semelhante a como os minerais mudam de repente. Naturalmente, apenas monstros poderosos estariam habitando locais com altos níveis de essência mágica. Minério mágico era difícil de encontrar em locais como os habitados por monstros fracos que aventureiros derrotam para colocar dinheiro no bolso. Para que o minério mágico se forme, no mínimo, precisaria ser um lugar onde monstros com rank B ou acima vivem. Aliás, esta foi a primeira vez que aprendi algumas informações sobre o ranking dos monstros. Então é assim. Bem, então, eu me pergunto, eu também deveria estar perto do rank B? Se é isso que você pensa, deve ser verdade. Embora só você esteja pensando que seja isso. Todo mundo ficou pensativo. O mais provável é que todo mundo, além do Gobuta, estava pensando a mesma coisa. Bem, deixando o idiota de lado. O minério mágico já era uma coisa muito difícil de se obter e a quantidade de aço mágico que poderia ser extraído do minério, dizem que era apenas de aproximadamente 3 ou 5%. Em outras palavras, um pedaço de aço mágico do tamanho de um punho, valia dinheiro que era 20 vezes o seu valor em peso. A forma como o dinheiro era valorizado aqui, era quase o mesmo que no meu mundo original. Uma forma comum de mensurar o dinheiro, o sistema padrão ouro, era adotado em todas as nações. Bem, o que tudo isso significa para mim, era que o metal era muito mais raro do que eu tinha imaginado. Como esperado de mim, não desperdicei uma única coisa. Na caverna. Continuando, fiquei um pouco assustado com o fato de que eu secretamente possuía uma quantidade enorme desse aço mágico. Não havia como alguém poder descobrir, mas, e se alguém o fez? Eu estava pensando isso porque agora eu era um pequeno burguês. De qualquer forma, o principal problema era daqui em diante. O aço mágico não era simplesmente valioso apenas por causa de sua raridade. Havia uma verdadeira razão para o seu valor. Isso era porque o metal possuía uma propriedade que dava uma afinidade extremamente boa com a manipulação do poder mágico. Era possível controlar a essência mágica até certo ponto usando imagens na mente. Minha percepção do poder mágico era a mesma coisa, e até mesmo os efeitos da manipulação da água funcionava da mesma maneira. A maioria das habilidades usadas por monstros eram baseados em usar a essência mágica de tal maneira. Embora eu não soubesse muito sobre magia, eu suspeitava que a teoria por trás de seu uso era, sem dúvida, semelhante. E então, e se uma enorme quantidade de essência mágica fosse incluída na matéria-prima de uma arma? Surpreendentemente, aparentemente, ela se tornará uma arma que evolui. Que romântico! Como é isso? Quero isso! Embora eu tenha conseguido manter firmemente meus pensamentos dentro de mim, as palavras que quase escaparam da minha garganta ainda permanecem na ponta da minha língua.
Seria uma arma que responde aos pensamentos do usuário, gradualmente alterando seu formato na forma ideal desejada. E dependendo do poder da magia do usuário, seria até possível transformar livremente sua forma no meio da batalha. Além disso, devido à sua alta afinidade com a essência mágica, ampliaria o poder das habilidades. De certa forma, quando comparado com armas normais, a menos que haja uma grande diferença de talento, a arma mágica definitivamente trará ao seu usuário a vitória. Talvez, embora isso tenha sido apenas na minha especulação, investindo dinheiro e usando o máximo da tecnologia, se a pedra mágica de um monstro superior fosse inserida em uma lâmina de puro aço mágico, tornaria ela, possivelmente, uma espada de fogo ou uma espada de gelo. Embora em meu coração eu estivesse gritando, depressa, faça isso já, não era bom ficar muito animado. Eu senti que isso poderia ser feito, então eu queria procurar uma pedra mágica se a ocasião se apresentar. Depois de muito tempo em explicações, o tio e companhia estavam trabalhando agora na espada. Para referência futura, também estávamos observando tudo o que eles faziam. Embora Gobuta esteja, sem dúvida, apenas dormindo. Ao criar uma espada, havia uma variedade de tipos que poderiam ser feitos. No meu coração, a espada mais forte é, claro, a espada japonesa. No entanto, mesmo entre as katanas, ainda havia todos os tipos de variedades. Contemplar que tipo de espada você poderia fazer, também é algo bastante interessante de se pensar. Faz 10 horas desde que começaram o trabalho. Uma espada longa que não parece nada fora do comum havia sido completada. O que é isso? Uma grande parte do aço mágico ainda não foi usada. A quantidade restante ainda era em grande parte do tamanho de um punho. Foi na medida em que me fez pensar comigo mesmo, seria bom usar apenas esse tanto para uma espada. Ao perguntar, recebi uma resposta dizendo, se todo o aço mágico fosse usado como matéria-prima para a espada, quem sabe quanto dinheiro custaria. Se você pensou nisso, foi natural. Não é de admirar que eles não fizeram coisas extravagantes tais como espadas elementais. Eu agora entendi que simplesmente exigiria muito dinheiro. Aparentemente, eles usaram o aço mágico como parte central, enquanto a maioria da lâmina era feita de ferro e aço comuns. Foi-me dito que a essência mágica do aço mágico iria infiltrar-se nas partes de ferro e aço, então eventualmente, tornar-se-ia completamente fundida. Disseram-me que quanto mais envelhece, mais forte se tornaria. Outra característica especial das armas mágicas era que a lâmina nunca enferruja ou fica lascada. Curiosamente, me disseram que as armas tinham vida própria. Se for completamente quebrada ou dobrada, então a essência mágica iria explodir e se dissipar tudo de uma vez. O tio tinha explicado tudo isso para mim, o tempo todo segurando e exibindo a espada que ele havia completado. Foi muito interessante ouvir. Eu peguei a espada pronta e olhei para ela em minhas mãos. Embora eu não tivesse mãos. Olhando atentamente, apesar de ter um design simples, era perfeitamente correta. Pode-se dizer que não havia partes desnecessárias nela. Não parecia ser para corte puro, que era o princípio principal atrás de uma espada japonesa, e ainda parecia capaz de ser usada para cortar ataques. Entendo. O objetivo deste projeto era usar essa simplicidade como base para tornar mais fácil perceber a forma ideal para com o indivíduo. Tendo isso em mente, eu poderia concordar com a maneira como foi feita. Bem então, como prometido, o tio e os outros haviam completado uma magnífica espada para mim. Agora era a minha vez. Bem, a partir daqui, vou trabalhar em segredo. Me desculpem, mas depois de conferir as matérias-primas, quero que todos saiam da sala. Dizendo isso, assegurei-me de que todos saíssem da sala. Afinal, eu não podia permitir que alguém conhecesse meu método de fabricação. Principalmente porque seria problemático explicar. Todos os materiais necessários estão reunidos nesta sala. Mas você ficará bem? Se necessário, posso ajudar. Eu vou ficar bem. Em vez disso, durante os próximos 3 dias, certifique-se de não espreitar no quarto, ok? É uma promessa. Entendi. Eu vou acreditar em você e esperar. Depois disso, o tio e os outros saíram da sala. Por alguma razão, Gobuta também foi com eles. Pode haver a necessidade de estrangular algum idiota pelo menos uma vez. Agora, a receita de hoje no cardápio vai ser espada longa à moda da casa. O método de produção era simples. O primeiro passo é engolir o produto modelo. Em seguida, eu tive que deixar todos esses materiais alinhados aqui, engolir todos eles. Mastiga, mastiga, engole. E então, eu irei misturá-los bem dentro do meu estômago. Tudo o que eu tenho que fazer é repetir esse processo 19 vezes, e então terminou. Fácil, não foi? Mas ainda assim, as crianças educadas nunca devem tentar imitar isso, certo? E foi assim que eu realizei o meu trabalho, com a cabeça cheia de pensamentos bobos.
Isso é ruim. O tempo necessário para copiar uma espada levou cerca de 10 segundos. 190 segundos, um pouco mais de 3 minutos, e eu tinha feito todas as 19 espadas longas. Não faz 5 minutos desde que eu tinha expulso o tio e os outros. Como devo explicar isso, mesmo sabendo que eu poderia fazer isso? O jeito que eu fiz assim facilmente me fez sentir um pouco culpado por todos os trabalhadores artesãos lá fora. Predador era seriamente muito trapaceiro. Bem, e agora? Desde que eu lhes disse algo como: não espie por 3 dias, eu deveria ficar aqui pelos próximos 3 dias. Não, como seria de esperar, não haveria qualquer mérito ficando aqui. Eu poderia muito bem sair assim e dizer a eles sem rodeios que eu tinha acabado. Bah! Abrindo a porta com um som alto, eu saio para fora. Kaijin e os 3 irmãos estavam olhando, preocupados, e apressadamente começam a se levantar. Gobuta estava dormindo. Você, para dormir dentro de apenas 5 minutos enquanto eu estava lá, o que há com você? De fato, esse foi o momento em que decidi em algum lugar em minha mente, eu realmente vou estrangulá-lo em algum momento. Ei, o que há de errado? Aconteceu alguma coisa? Os materiais talvez não foram suficientes. Ou será que era impossível afinal? Todos estavam questionando com a mesma preocupação em seus rostos. Não, na verdade, veja bem. Todos aqueles olhos cheios de preocupação, era difícil de resistir. Eu não pude deixar de colocar um suspense. Ainda o mesmo de sempre, eu tinha uma personalidade tão ruim. Tenho certeza que não poderia ser curado disso mesmo se eu morresse. Apenas brincando. Na verdade, já terminei tudo. Aia! Eles levantam suas vozes chocadas em perfeita harmonia. Bem, é claro que eles ficaram surpresos. Saúde! Em honra a completar com sucesso o nosso trabalho, estávamos bebendo em um bar. Nós estávamos celebrando sob o pretexto de ter certeza de que as mercadorias seriam entregues em segurança. Bem, eu disse a eles que não era uma coisa necessária de se fazer, mas eles disseram: agora, haverá muitas mulheres lá. Sim, sim. Moças jovens e mulheres maduras. É o lugar certo para cavalheiros visitarem. E agora? Se o mestre Rimuru não for, a festa não começará. Eu não queria, mas não havia escolha. Esses caras eram realmente difíceis de lidar. Cara, minha imagem honesta de um homem refinado vai se arruinar. Isso foi realmente um incômodo. Foi-me dito que o nome do estabelecimento era Borboletas Noturnas. Seriam mesmo borboletas? Eu não os perdoarei se forem traças. Não, não, não é como se eu estivesse interessado nisso, ok? E enquanto eu pensava sobre isso, entramos na loja. Oh, bem-vindos! Bem-vindos à nossa loja. Um bem-vindo coletivo das garçonetes recepcionistas. Ufa! Mulheres extremamente bonitas estavam de pé, todas alinhadas. Orrin! Essas orelhas longas. Elfo? Não, quero dizer, é uma elfa. O quê? Oh, cara! Suas roupas eram muito reveladoras. Ah, você quase podia, mas não podia ver. O que é isso? Eu estava usando até percepção do poder mágico com todas as minhas forças. Normalmente eu uso 10% no modo de consumo baixo de energia. Essas moças estavam todas dançando resolutamente entre as linhas da modéstia. Argue, isso foi um desafio. Isso era um desafio para mim? Droga! Uvá! Que fofo! Espere. Eu pus meus olhos nele primeiro. Sucho! Boioion! É isso. No meu corpo uma sensação de puyum. Nas minhas costas, era boium. Seria isto o paraíso? Embora você parecesse descontente no começo, parece você está se divertindo muito com isso. Suspiro. Oh, não. Para o grande eu ser assim. Não tanto assim. Eu acho que isso foi um pouco forçado. Nenhum deles acreditou em mim. No entanto, não pude evitar. O que eu poderia fazer? Quero dizer, agora mesmo estou no colo de uma elfa e sendo abraçado por trás. Meu coração está tão profundamente comovido. Ah, se apenas meu falecido filho, atualmente inexistente, ainda estivesse vivo, ele estaria tão excitado e alegre agora. Nós estávamos passando o tempo e nos divertindo quando alguém nos interrompeu. Ora, se não é o Kaijin. Isso não é nada bom, trazer um monstro vulgar em um estabelecimento tão refinado como este. Uma voz provocadora havia sido direcionada para onde estávamos. Quem era aquele? Quem era esse velhote? De repente, nosso entorno tinha se acalmado. Como se não gostassem daquele velho, todas as garçonetes tinham uma pitada de antipatia em seus rostos. Mas era difícil notar a menos que você observasse cuidadosamente elas. Anormalmente para um anão, o velho era magro e alto. Embora eu diga isso, ele estaria na altura normal de um ser humano. Ei, senhora! Você permite a entrada de monstros nesta loja? Não, mesmo que seja um monstro, é apenas um slime de aparência inofensiva.
Ou, ainda é um monstro. Estou errado. Você quer dizer que um slime não é um monstro? Não, não é assim, eu nunca quis dizer. A gerente respondia sem compromisso de maneira evasiva, tentando evitar aquelas palavras iradas, mas o velho não prestou mais atenção a ela. Era claro que o objetivo do velho era nós. Isso não é bom, esse é o ministro Bester. Então, esse era o falado ministro Bester. Entendo, como devo dizer, o rosto dele tinha uma aparência tensa e obstinada. Além disso, naquele momento, para um monstro como você, isso seria o ideal. Dizendo tal absurdo, ele derramou água no topo da minha cabeça. Isso realmente me deu nos nervos, mas eu aguentei firmemente isso. Desde que meu oponente era um ministro, eu não poderia deixar meu temperamento curto tomar conta de mim e criar problemas para o tio, Kaijin, ou a gerente da loja. Poder ser banido desta loja ou algo assim, eu não queria experimentar uma coisa tão triste. Mas justamente quando resolvi suportar tudo isso. Oi, só porque somos legais e tranquilos, você fica cheio de si mesmo. O tio chutou a mesa voando com um bang, e se levantou. Ei, Bester! Seu bastardo, agindo tão rudemente com o meu convidado, você está pronto para o que está vindo para você? Espere, Kaijin, a outra parte é o ministro, está tudo bem? O ministro Bester ficou duro de espanto e eu fiquei pulando para cima e para baixo em pânico. Uma sensação agradável e suave explodia nas minhas costas, não era de propósito. Absolutamente. Seu desgraçado. Para ousar usar essas palavras contra mim. O ministro Bester não conseguia nem falar corretamente devido à sua raiva e surpresa. Não é hora de você ficar em silêncio. Gritando em fúria, Kaijin sem hesitação, lançou um punho voando em direção ao rosto do ministro Bester. Mestre Rimuru, você estava procurando por um ferreiro habilidoso, certo? Eu não sirvo. Você estaria longe de não servir, mas, eu devo perguntar, isso vai ficar bem? Mas bem, depois de bater no ministro, não haveria lugar para ele no país agora. Contudo, na vida de um homem, haveria momentos em que as palavras seriam desnecessárias. Eu vou aceitar essas palavras. Estou ansioso para trabalhar com você, Kaijin. Eu não me importei com os pequenos detalhes. Se o Kaijin queria vir comigo, eu estava bem com isso. Palavras bonitas podem ir para o inferno. Eu ficarei satisfeito em viver do jeito que eu quero. Kaijin e eu, apaixonadamente, acenamos um para o outro. E assim, nossa promessa foi cumprida. Mas ainda assim, daqui para frente, como deveríamos escapar do país? Como esperado, quando na sociedade, se você não agir com prudência, uma montanha de problemas ocorrerá. Mesmo se você encará-los de frente, esses problemas simplesmente não irão para longe.